Um artista pequeno, ele precisa entender que ele tem que entender de arte. Então ele precisa ter alguém na equipe dele que entenda de mercado. A grande maioria, quando você chega e fala, tá, beleza, você é sertanejo, mas que sertanejo você é? Fala pra mim um artista que estourou há 5 anos atrás, pega lá 100 artistas que estourou 5 anos atrás, vê quantos estão até hoje. Não é poucos, né? Porque não tinha uma proposta. Salve, galera, tudo bem? Kimura aqui. Hoje mais um Projecast. Tô aqui com o host, minha amiga Rafa Gomes. E aí, gente, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E, cara, hoje eu tenho aqui uma presença completamente ilustre. Giovanni Bento, estrategista fonográfico, Amazon Backstage, membro do Grammy Latino, já teve presente em turnês em 27 estados do país, já participou também da carreira de vários artistas de renome. Como é que fala? Tá um prazer estar aqui com a gente, me conta. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. E você, artista, presta atenção, porque esse podcast vai ser uma verdadeira aula. Se você faz parte da música, canta, tem uma banda, um empresário, faz parte de gravadora, fica ligado e compartilha pra galera que faz parte do meio musical que você convive. Que isso aí vai ser uma aula pra Ô, você. Rafa, tu que é do marketing já chegou fazendo o merchan dele, né? Tem uma carreira extensa aí, mais de 30 anos de mercado. Já olhou pra câmera, já deu a mensagem, né? Porque a ideia é passar pro artista mesmo uma ideia, Sim. um assunto legal, né? Porque a grande maioria dos artistas independentes são os artistas mais dependentes que existem, os artistas independentes, né? Sim. Então é legal passar conhecimento, trazer algo real para eles, coisas que podem realmente mudar a carreira deles, né? Então, artista, pega o caderno da vez e já vai anotando tudo aí, porque vale a pena. Bento, quando a gente fala de estrategista fonográfico, o que é um estrategista fonográfico? Eu fiquei me perguntando. É porque, assim, eu sei, eu conheço você, eu sei o trabalho que você faz, mas, assim, esse nome não me é comum, né? Então, o que seria um estrategista fonográfico? Então, é uma boa pergunta, né? Estratégia fonográfica para a indústria, quem já ouviu falar, é como se fossem os homens de pretos, né? É uma lenda. Será que existe? Existe os estrategistas fonográficos. O nome de fonograma já vem sobre a questão da gravação, porque isso não foi criado agora, isso é mais de 100 anos de idade, desde a era dos primeiros gravações registradas, né? Músicas registradas em gravações, já existia o estrategista fonográfico, que era o cara que desenvolvia todo o projeto de projeção daquele fonograma, no caso do disco, da faixa. Mais tarde, com o tempo, ele foi tomando conta também de projetos que desenvolvia a carreira do artista, como gestão de carreira, vendas de shows, planejamento de turnê, lançamentos. Então, o estrategista fonográfico acabou pegando um braço maior dentro da indústria, né? Antes, quando começou, era o cara que desenvolvia o projeto de projeção daquele fonograma, no caso da música registrada. Gravou a música, agora vai para onde? Vai gravar disco? Vai para rádio? Né? Depois o tempo foi passando, vai para a TV. Onde essa música vai ser trabalhada? Quais são as rádios que vão tocar? As regiões que vão ser distribuídas? Vai ser disco compacto ou vai ser um LP? Como é que vai ser vendido essas faixas, É quase essas um músicas? 360 do artista, então, né? Hoje é praticamente um projeto de 360. Mas a ideia, quando surgiu lá 100 anos atrás, o estrategista fonográfico é o cara que cuidava da música. Simplesmente da música, né? Da música, porque o disco ainda era cilíndrico, ele era lido assim. O tempo no comercial que as pessoas costumam falar, 3 minutos e meio, porque aquele cilindro durava 3 minutos e meio. Então a música tinha que caber em 3 minutos e meio. Então era o estrategista que ajudava também na produção da música, para que a música não ficasse curta e nem ficasse longa, né? Porque se ficasse curta, demorava um pouco para você tirar aquele cilindro, que tocava uma vez, tinha que trocar uma vez, tinha que trocar. E o nome álbum é quando a pessoa gostava de um artista, ele comprava vários cilindros, vários discos, digamos assim, de um artista e montava um álbum dele, como se fosse um álbum de figurinha. Então ele tinha vários discos, aqui via o álbum. Caraca, eu Então a nunca palavra álbum foi quando conseguiram compilar tudo num único objeto, que foi o disco, né? Aí o estrategista também decidiu, vamos escolher essa música, nosso trabalho, essa outra aqui, vamos lançar um compacto disco para validar esse artista no mercado para ver se ele realmente vai ser um artista comercializado. Porque a indústria enxerga o artista como uma marca, a música dele como produto e o público como consumidor. Então, sim, para a indústria, o artista é um produto. Então, lançava um disco de validação, fechava um contrato, você vai lançar
2 faixas. Um no verão, uma no inverno, vai lançar um disco de 2 faixas. Vendeu X de cópias, um exemplo, tá? 30 mil cópias, aí você vai assinar um álbum com a gente e vai ser contratado X de anos com a gravadora. Então, um lance que a galera fala hoje dos singles, vou lançar uma faixa por faixa, já existia. Aquele compacto de Sim. 2 faixas já era um single de 2 faixas, né? E os singles já eram vendidos lá atrás, 100 anos atrás, nesses cilindros, que era o disco horizontal. Cara, que legal. Então era lançado single por single. Sim. Não é algo novo que as plataformas hoje, né? A galera lança faixa por faixa hoje, cada 3 meses lança uma faixa. Antigamente já era Meio que assim. eu acho que a gente tá voltando no tempo em tudo, né? Questão de moda, questão de... Sim. Até nisso também, né? E eu sinceramente, nunca imaginava. Quando eu escuto falar sobre o que você faz, eu acho que é o cara que trabalha mesmo no bastidor, né? É o cara que fica ali organizando. É como você falou, é um homem de preto que ninguém vê, né? É um homem de preto que ninguém vê. Né? Tanto E que desculpa 90% te interromper dos... sobre isso, mas só, antes uma pergunta. Qual é a importância de ter alguém assim 100% no bastidor? Porque quando a gente vê o artista, normalmente é ele que brilha e muita gente não sabe nem quem são a banda, quem tudo isso. Qual a importância de ter um cara assim no bastidor, resolvendo, vendo o que pode funcionar ou não pode? O que acontece? O palco é 1% da carreira do artista. Os outros 99% vem dos bastidores. Vem da organização que está por trás, da equipe que está por trás, da pessoa que faz aquele artista acontecer. Quando a gente vê um artista estourado num palco, fazendo um show virado no Siri, ou na TV, no rádio, bombando nas plataformas, tem uma equipe gigantesca por trás que faz aquilo acontecer, né? Claro, a música, a arte é muito importante. Sem um artista, a indústria não existe. Sem um artista, não existe gravadora. Sem um artista, não existe rádio. Sem um artista, não Claro existe que tem a trilha importância sonora. dele, né? É o artista, é a ponta da pirâmide. É o artista. Só que para esse artista brilhar, para essa ponta da pirâmide, refletir o sol, digamos assim, precisa daquele corpo todo da pirâmide embaixo. Imagina a pirâmide do Egito, aquela pontinha prateada, é o artista. Aquele corpo todo que existe é a equipe por trás que sustenta esse artista. Entendeu? Então, o artista, você, artista, precisa entender que, lógico, no começo você vai começar sozinho, você equipe. Mas precisa se organizar para que tenha depois entre mais depois entra 2. Seja a fase que for da sua carreira, você precisa sim ter alguém que te ajude para você não fazer tudo sozinho, porque o artista tem que pensar na arte dele. Então, se você pensa em marketing, se você pensa em ir no estúdio, se você pensa em vender, se você está pensando em tudo isso, se você parar para pensar, nesse contexto, você está pensando em negócio 90% e 10% na sua arte, só que você é artista. Tinha que ser o contrário. Você pensar 90% na sua arte e deixar esses 10% para alguém que te ajude. Se ninguém pode, mas o ideal é fazer isso. Entendeu? Porque o artista fala tanto da arte dele, ele ensaia pouco, ele grava pouco, ele treina pouco, porque ele está no telefone conversando vendendo show, ele está entrando em contato para buscar patrocinador, ele está no rolê, ele não tem tempo para treinar, para ensaiar, para cantar. E qual seria Entendeu? o momento ideal na carreira de um artista que ele teria que pensar, agora eu preciso de um estrategista fonográfico, eu preciso de uma ajuda, essa demanda não está dando para mim. O que precisa acontecer ou qual é o momento da carreira que ele precisa estar para que ele saiba, não, agora eu preciso delegar algumas partes dessa demanda? Então, o melhor momento do artista para ele fazer isso é quando ele entende que ele está organizado. Por isso que você vê artistas jovens, vamos botar de 2, 3 anos de carreira estourados, ou industrializados, que nós chamamos, todo organizadinho. E tem artista de 20 anos, de 15 anos de carreira, que o cara é totalmente amador. Esse cara de 3 anos, ele entendeu que para ele conseguir um apoio, principalmente financeiro, ele precisa ter um projeto. Porque o cara que está entrando já está dizendo investidor. Ele está investindo, esperando algum retorno. Ele não está ali, digamos assim, como filantrópico, né? Ele não é uma filantropia. É um investimento. Ele está ali para ajudar o artista e também conseguir lucrar com isso. É fato, é polêmico dentro da música, mas isso é verdade. Quando o investidor ele entra investindo 1 milhão em você, ele quer ganhar 10 de retorno. Isso é verdade, não tem como fingir. Não, eu acho que é pra tudo, né? O cara tem O cara que investe numa empresa, o cara que investe Lógico. Tudo é negócio. Mas para ele investir, às vezes tem um Joaquim. Joaquim, quantos anos tem de carreira? Joaquim, eu tenho 5 anos de carreira. Aí tem o João. João, quantos anos tem de carreira? Eu tenho 15 anos de carreira. Aí os dois mostram um projeto
pro investidor, para aquele futuro empresário. O Joaquim está mais organizado que o João, sendo que o Joaquim tem menos tempo de carreira que o João. Então, o Joaquim ele vai ter mais atenção, porque ele já chega para esse investidor, ele já mostra, ó, minha arte é isso aqui, minha música é isso aqui, o meu mercado é esse daqui, a demanda de mercado é X dentro do Brasil, meus maiores concorrentes são esses aqui, as indústrias que investem nesses meus concorrentes são esses aqui, o meu público é o mesmo público desse aqui, então esse aqui começou a carreira vendendo X, já atingiu o cachê Y, eu estou aqui, eu vou demorar X de tempo para ter o cachê tal, é mostrar realmente um cronograma de previsão da carreira dele. Claro, a gente não prevê que o cara vai se tornar um astro, um grande mito, porque não tem como ver isso. Sucesso é uma coisa relativa. Né? Eu conheço artistas que vivem muito bem, faturam de 200 a 150 mil por mês e não estão no mainstream. E conheço pessoas que estão extremamente estouradas nesse momento que não chega a receber um cachê desse, ou um salário, um prolabore tão alto quanto um cara que não é tão conhecido. Então, o sucesso é uma coisa que se mede de forma diferente. O artista ele tem mania de confundir sucesso com fama. Sim. Né? Uns buscam fama confundindo com sucesso. Né? Outros, quem sabe sucesso, sabe que sucesso é viver bem, é poder, né, usufruir da tua arte, bancar tuas paradas, ter uma vida legal, dar uma vida legal para tua família. Isso é sucesso. É como se fosse um empresário, entendeu? Eu acho que quando eu vejo, eu tenho duas, assim, duas, não são perguntas, mas duas dúvidas quando eu falo de artista, né? Normalmente o artista eu vejo muito pelo ego, né? Então o ego da fama para ele é muito importante. E quando eu vejo tanto a parte de empresário quanto alguém para cuidar da carreira desse artista, a pergunta que eu me faria é: como que você chegou ao nível, a canja de poder cuidar da carreira de alguém? O que que você passou? Quem é o Bento? Da onde? O que te fez ser esse cara que você pode ter autoridade para falar, cara, eu tenho canja, eu tenho know-how para poder, não falo gerenciar a carreira, né? Mas para poder direcionar a carreira de um artista. O que te levou a poder ter essa autoridade de falar exatamente dessa maneira que você fala? Então, eu comecei muito cedo. Comecei com 14 anos, trabalhando na música. 14 anos eu já fui divulgador de rádio. Já frequentava a Rádio Globo, já frequentava algumas rádios. Eu tive a sorte de trabalhar com grandes artistas. Né? Eu fui da equipe de Copacabana Record, a comando do Lalo Moreira, que hoje é meu amigo até hoje, né? Foi o cara que acreditou no garoto. E eu tive a sorte de trabalhar com o Zezé de Camargo e Luciano com a música É o Amor. Fui divulgador de rádio. Então, quando você ouve falar da música É o Amor, tem o dedinho do Bento lá também, junto com os divulgadores que estourou a música no Brasil inteiro, né? Que virou um grande sucesso. E trabalhando como divulgador de rádio, eu tive acesso a várias emissoras, comecei a ter acesso aos bastidores e eu fui me apaixonando pelos bastidores. Até o momento que na minha vida, na minha carreira, ele foi o meu mentor, é um amigo meu até hoje, frequenta a minha casa. Fiz uma dedicatória para ele no meu livro, Construindo Estrelas, né? Que é o Haroldo Barros. Haroldo Barros é sonoplasta da Rede Globo de televisão. Haroldo, 90% das pessoas que eu conheço no mercado veio através do nome que o Haroldo tem, né? Ele era muito respeitado. O Haroldo foi o cara que ajudou a abrir a porta da emissora para mim. Foi onde eu conheci os grandes sonoplastas da TV. Através dele eu conheci o falecido My Boy, que era sonoplasta da Xuxa. Também me ajudou muito lá dentro da emissora na época, colocando as músicas para tocar nos programas de televisão. Até que chegou o momento de levar a música para tocar em novela também. Então, quando a música era aprovada para tocar em novela, o Haroldo era sonoplasta e a música tocava 300 vezes do personagem e isso ia bombando. Aí ele foi me apresentou o Chiquinho Santos, que era o diretor internacional da Rede Globo Televisão e produtor musical da Som Livre. Foi um cara, e também foi diretor do Faustão, né? Então foi um cara que me ajudou muito também, assim, em questão de conhecimento, de aprendizado. Eles me mostraram o que é ser um estrategista fonográfico, além de ser divulgador, porque eu fui divulgador muitos anos, né? Fui divulgador quase 10 anos como divulgador. Tem 30 anos de carreira, mas
Vamos botar aí 20 anos como estrategista fonográfico e 10 anos desses 30 anos foi divulgador de rádio. Eu tive a oportunidade de viajar os 27 estados do Brasil divulgando artista em rádio. Todos os nomes que você pode imaginar. Eu falo de Zezé de Camargo Luciano, que foi o primeiro grande nome. Depois veio Gianni Giovanni, veio Raça Negra. E, porra, foram muitos, cara. Legal. Né? Muitas coisas. Na época, então, do Axé da Bahia, porra, muita coisa. Né? Você trouxe uma grande bagagem junto com você, né? Foi aprendendo porque, na época que eu era divulgador, eu fazia muita rádio comunitária. Porque os grandes divulgadores, eles queriam fazer mais as capitais, as rádios grandes, né? E as rádios pequenininhas, ninguém queria ir. Entendeu? Então, sobrava para mim, cara, o jovem aprendiz da época. E eu gostava. Eu peguei malária, febre amarela, viajei todos os cantões, entendeu? Ia botar música pra tocar em rádio em vila operárias, entendeu? Viajei o Brasil inteiro, cara. Ficava 8 horas no barquinho para atravessar um rio, entendeu? Então, tipo assim, onde a galera não queria ir, eu ia. Só que a vantagem disso é que eu passei a conhecer todo mundo, não só a galera das rádios grandes, as galeras das rádios pequenas. Até que um dia, um cara de uma rádio pequena se tornou diretor de uma rádio grande. Aí foi aonde falou, pô, Bentinho, traz o Bento lá. Traz o Bentinho. Traz o Bentinho, que o Bentinho que é parceiro desde a gente, que a gente já estava lá em Manaus, já lá naquele cantão. E agora abriu essa rede nova e traz o cara vai divulgar pra gente aqui. E assim as portas foram se abrindo. E sou muito feliz por ter trabalhado nesses projetos. Então tive a oportunidade de trabalhar artistas com as maiores marcas do Brasil, né? Sony, Watson, Livre, Universal. Todos os artistas, né? Do Copacabana Records, BMG, artistas que faziam parte desses selos, né? A grande maioria é contratada ou pela gravadora ou pelos empresários, porque essa galera é que toma a decisão e vou transformar nesse cara um astro. É essa galera que faz esse astro acontecer. Por isso que você vê gente talentosas, infelizmente, um talento incrível. Essa é a prova de que talento não é tudo, mas a pessoa que está por trás daquele talento é o que vai fazer aquele artista acontecer. Porque o artista, ele não basta só ter talento. Ele tem que ter, primeiro de tudo, talento dele, lógico, tem que ter um talento. Ele tem que ser dedicado e ter um pica por trás dele. Tá? Um cara que seja fera em network, que conhece todo mundo. O cara que abre as portas e se as portas estiverem fechadas, é aquele que tem o segredo da janela. Né? É essa pessoa que vai botar esse artista para acontecer. O Bento, hoje a gente vê muito assim, né? Eu sou de uma época que a gente parava e escutava um álbum inteiro. Eu falo sempre brincando sobre isso, né? Eu me lembro que o primeiro álbum assim que eu escutei, que eu tenho na minha cabeça até hoje todas as músicas decoradas, os trechos que o cara fala dentro do show é do Nando Reis, Os Infernais, que eu me amarrava. E aí, logo em seguida, escutei muito Pearl Jam e toda aquela vibe, mas a gente parava e escutava um álbum. O álbum, ele tinha uma história, o álbum, ele tinha... As músicas se conectavam, os clipes se conectavam. Hoje eu entendo o que você falou até no início do podcast, que a gente voltou a vender singles, né? Não mais o álbum. Mas você não acha que a história por trás... que a gente tinha quando um artista lançava um álbum, tinha toda uma história por trás daquilo. Isso se perdeu e também perdeu a conexão que o público tinha de fato com o artista, né? Hoje eu acho que as coisas são muito superficiais, né? Não só na parte da música, né? Eu falo isso no geral. Então, como tudo hoje é muito superficial, as músicas também são superficiais, as músicas que vendem mais são superficiais, ou você acha que ainda tem lugar para música que tem uma história, para música que realmente ela tá contando algo, como os álbuns antigos que a gente escutava, ou não tem mais lugar para isso, você tem que fazer realmente uma música 100% comercial e superficial, ou eu tô falando muita besteira aqui também e eu queria que você me desse um toque sobre isso. É que cada um pensa de uma forma, né? Mas o que você falou é legal sobre o lance do álbum, que hoje em dia a grande maioria dos artistas lançam singles justamente porque tá fácil de gravar. Às vezes o cara com um laptop dentro de casa, ele consegue gravar. Sim. Né? Aí pede alguém para masterizar, fazer a mixagem, aí fica uma produção razoavelmente legal e é barata. Então ele vai lançando faixa por faixa. Ou porque a grana tá apertada também, ele entra em estúdio, grava uma, junta mais uma grana, aí vai gravar outra. A indústria ela sempre pensa em álbum. Tem a validação do artista ainda, que é aquele...
compact disc que a gente lançava, Sim. compacto, antigamente, é para validar o artista. Hoje em dia a gravadora ainda faz isso, lança em média de 3 faixas. Aí logo em seguida vem com um álbum de 10 a 12 faixas, mais ou menos. Aí depois lança o audiovisual, vê as faixas mais fortes. Não é audiovisual para todas as músicas, artistas. Você pode fazer um audiovisual, mas não investe tudo que você tem em todas as faixas. É preciso você ter noção da faixa que você vai trabalhar. Normalmente a gravadora trabalha por ano, em torno de 3 faixas, tá? Que é verão, inverno e meia estação. Desculpa, deixa eu só beber água aqui, peraí. Que é meia estação? É ali a primavera e o outono. Sim. Isso vai depender muito do local onde o artista está sendo trabalhado, né? Se for lugares frios, ou lugares mais aquecidos, lugares mais mornos, digamos assim. Norte e Nordeste, por exemplo, é verão o ano inteiro. O Sul já é um lugar um pouco mais frio. Aqui na região... Isso influencia a música também? Influencia. A estação, o lugar que o cara... Influencia. Tipo assim, se você trabalhar uma música, o problema do artista é que ele acha que não existe época. Música pode ser lançada em qualquer época. Entendeu? Mas se a tua música for uma música fria, uma música lentinha, aquela música de ouvir abraçadinho, de lareiro, um romântico, por exemplo, é mais fácil de estourar uma música dessa no inverno, onde as pessoas estão mais propícias a abraçar, locais fechados, entendeu? O artista ele pequeno está começando, então ele toca muito em boate, toca muito em choperia, né? Então toca em muitas arenas, que nós chamamos de arenas fechadas, são arenas que acolhem mais. O artista grande já toca em grandes arenas, exposição agropecuárias, show acima de 5.000 pessoas, normalmente já costuma ser aberto. Aí o cara que tem que botar o show pra cima, então a galera ali é legal. E essa estratégia de lançamento também é feita com você? De que tipo O de música estrategista lançar? fonográfico que ajuda nessa estratégia de lançamento. Porque, na verdade, o lance do artista se autoproduzir trouxe para ele a falsa, digo assim, uma falsa crença de que ele administrar a carreira dele vai dar tudo certo. Por quê? Ouve-se a Anitta falar muito sobre isso, né? Vê alguns artistas falar sobre isso, alguns artistas grandes, né? Falar o Luan hoje, né? O Gustavo Lima. Você vê grandes nomes, só que eles se tornaram grandes primeiro para tomar conta de 100% da própria carreira. Né? Então, um artista pequeno ele precisa entender que ele tem que entender de arte. Então, ele precisa ter alguém na equipe dele que entenda de mercado. Sim. Que são coisas diferentes. Arte e mercado são coisas diferentes. Existe o pintor, existe o machão que vende o quadro do cara. Entendeu? Então é a mesma coisa. E, infelizmente, estamos vivendo essa era do artista faz tudo. Eu decido tudo, eu faço tudo. Só que é o seguinte, onde está te levando você decidir tudo? Você não procurar uma pessoa que já está envolvida, introduzida no mercado para te orientar e falar assim, pô, legal o teu trabalho que você está fazendo, legal, mas você não vai passar disso aqui. Se você quer chegar nesse ponto, você tem que fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque eu estou vivendo num mundo onde você deseja viver. Eu já cheguei aonde você deseja chegar. Eu trabalho com artistas onde você sonha estar. Sim. Então você está deduzindo como é o mundo onde eu vivo há quase 30 anos. Então, a pessoa que está nesse meio já está lá no local onde você deseja chegar. Não é que seja o dono da verdade, Não, entendeu? entendo. Mas o empresário, o estrategista, o gestor, o manager desse artista já conhece o mercado, é o cara que está ali dentro, entendeu? Então, sim, o artista ele precisa prestar atenção nessas pessoas. Né? E falar sobre empresário, o empresário é uma das pessoas mais importantes, se não for a mais importante da vida de um artista. Só que o artista pensa ao contrário. O empresário ele precisa ser respeitado. Eu não sou empresário, eu conheço muitos empresários. Mas é o empresário que vai fazer a carreira do artista acontecer. É o empresário que vai movimentar todo o sistema desse artista. O ecossistema que envolve a carreira artística, o empresário está no centro. Sim. O artista é a peça principal, mas quem está nesse centro é o empresário. Se você pegar agora uma sala, colocar 100 artistas ali dentro e perguntar, quem de vocês aqui tem empresário, levanta a mão. Você acha que quantos artistas em uma sala de 100 vai levantar a mão?
Eu não vejo muito artista com empresário hoje, né? Eu acreditaria que uns 20%, talvez. Menos. Se botar uma sala com 100 artistas independentes, fala, quem de vocês aqui tem empresário? 2 ou 3 vão levantar a mão numa sala de 100. É uma... Qual é a demanda maior? De artistas por um empresário escolher entre 100 ou os 100 escolher um empresário? E o que você diria para esses artistas, né? Que normalmente eles buscam esse empresário, para que eles se apresentem melhor e tenham uma estrutura maior para que sejam escolhidos, né, por contratantes, empresários, já tenha essa coisa mais definida, né, de carreira. O que você diria para esses artistas independentes para eles começarem a fazer para chamar a atenção? Você falou a palavra certa, definida. Porque 99% dos artistas não têm a proposta artística definida. Eles fazem arte no fazejamento, sabe? Vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo. A grande maioria, quando você chega e fala, tá, beleza, você é sertanejo, mas que sertanejo você é? Qual o tema predominante que você fala nas suas músicas? Qual é a tua verdade dentro desse viés da música? Você, só romântico. Beleza, você é romântico. Mas você vai falar sobre o que dentro do romance? Você vai exaltar a mulher, ou você vai esculachar ela, ou você... O que você vai fazer? Que tipo de romântico você é? A música que você toca. Porque esse tema predominante que vai chamar a atenção de uma fatia do mercado. Através do teu tema predominante de música, é o que vai atingir as pessoas que têm esse sentimento predominante. Então, quando você fala de música romântica, por exemplo, hoje, para mim, na minha opinião, tá? No Brasil hoje, cantor sertanejo, o mais romântico que há hoje é o Luan Santana. Sim. Né? Vamos botar um romântico brega bem feito. Entendeu? É um viés e é um cara que o quê? Amado por todo o Brasil. Luan bota 100 mil pessoas fácil numa arena. Totalmente, né? Ele fala o quê? Ele exalta a mulher, ele fala de fazer amor, eu te amo, você é especial pra mim, igual você eu nunca tive. Enquanto outros preferem esculachar, não tem problema nenhum disso. Não é só a São música, viés né, diferentes. Bento? Você, no caso, então, você tá falando agora de estratégia, né? Até quando você vai lançar, por exemplo, às vezes o cara tem uma música muito boa e uma outra que não diz tanto a ver com o ritmo dele, no ritmo não, né? Mas com o estilo dele. Às vezes é melhor não optar por essa música e seguir uma linha, é o que você diz, né? O artista precisa ter uma linha. Ele precisa ter uma verdade nele. Né? Dentro da indústria, nós temos 5 pilares principais, né? Que é o sistema que nós chamamos de Star System. Né? É um sistema das estrelas, já diz o nome. Né? Esse foi você que criou esse sistema? Não, isso reza a lenda que foi criado pela Columbia. Sim. Né? Se você buscar no Google lá, Star System, vai ver o contrato da Columbia Pictures, que era o nome de Star System, era o sistema de estrelas. Né? E é usado até hoje, tem mais de 100 anos isso. Então, e a indústria ainda pensa. Quais são os pilares? Só para você entender. Primeira ponta da estrela, a gente desenha uma estrela mesmo num caderno, tá? Numa folha. E a ponta de cima, nós colocamos ali a proposta. Por quê? A proposta é o primeiro pilar da carreira de um artista. É a proposta dele para o mercado. É o que diferencia o Joaquim do João. É a proposta. E dentro dessa proposta, nós colocamos o diferencial do artista, o que ele tem de diferente que a outra galera não tem. O artista, sim, precisa ser diferenciado. Senão ele pode até fazer um sucesso, mas ele não se torna mito, nós chamamos, né? Ele não vai ficar mais de 5 anos no mercado, vai fazer um sucesso, vai estourar, vai virar um one hit wonder, artista de uma música só, ou pode ter alguns hits, mas nenhum desses hits vão virar mito, vai deixar legado. Então, 5 anos, você vê que... Fala para mim um artista que estourou há 5 anos atrás, pega lá, 100 artistas que estourou 5 anos atrás, vê quantos estão até hoje. Não é poucos, né? Porque não tinha uma proposta. Aí dentro da proposta nós medimos o diferencial do artista, medimos as deficiências desse artista. A deficiência pode ser comunicação, pode ser voz, pode ser comportamento, pode ser várias coisas. É preciso entender a deficiência desse artista. Porque todo mundo tem um defeito também. Todo mundo tem. Entendeu? Às vezes o cara canta muito, é talentoso pra cacete. Mas ele tem um problema. O estilo dele exige que ele dance. Vamos supor que ele é do pop, né? O estilo João, vamos botar aí Anitta, né? Do pop. Ele canta muito, mas ele não dança bem, mas o estilo exige que dance. No mínimo uma performance de palco. Correr pra lá, correr pra cá, porque o estilo exige isso. Não tem como ele ficar igual um poste, um pedestal, em cima do palco, cantando aquele estilo, né?
Então, ele precisa ter um personal trainer, né, de dança, digamos assim, um personal dança. Nós trabalhamos com Carlinhos de Jesus, nosso amigo, pessoal, Pô, parceiro. legal. Carlinhos treina os nossos artistas, né? E, na minha opinião, não é só o melhor do Brasil, um dos melhores do mundo, né? É o performance, cuida da performance do artista. Isso é uma deficiência. Tá? E os seus valores. Então, dentro da proposta do artista tem seus diferenciais, suas deficiências e seus valores. Valores é aquilo que ele acredita. É nesses valores que vai vir o tema predominante do artista. É sobre aquilo que ele vai falar. A segunda ponta é a ponta de público. A ponta direita da estrela é a ponta público. Então, ali dentro do público, nós colocamos, sim, o viés de mercado. Vai botar ali, público. Vou dar um exemplo aqui. Sertanejo. Tá. Mas sertanejo, quais são os braços? É sertanejo de moda de viola, sertanejo raiz, é sertanejo sustentação, é o sertanejo romântico. Qual o sertanejo que você vai cantar? Você vai cantar para qual sertanejo? Sertanejo do campo ou sertanejo mais o cara um pouco mais centralizado? Qual a linguagem que você vai usar? Então é importante. No momento que a gente ter noção desse público, nós vamos ter os sentimentos predominantes desse público. É preciso entender o que o público pensa. Né? Às vezes é um cara jovem que ainda está pensando em zoeira. Então faz sentido, vou beber todos, vou sair hoje, vou beber, vou cair, vou levantar, aquela coisa toda. Vai ser legal, mas vai chegar um momento que esse cara vai amadurecer. E se o artista não amadurecer junto com ele, ficar na zoeira o tempo todo, ele vai estar lascado, porque ele vai envelhecer, o tempo vai passar para ele e ainda está falando coisinhas lá que um cara jovem falava e não é mais jovem. Então não há conexão mais. O que acontece? O cara cai. Em média de 5 anos isso acontece. Então, quando o artista é projetado, ele for para essa linha, ele tem que ir devagarinho amadurecendo a fala dele, porque o público dele vai amadurecer também. Às vezes o cara que quer beber, cair e levantar, tá solteirão. Aí, de repente, ele conhece a Maria, decide namorar a Maria, e agora ele tá casado com a Maria. Ele não quer mais zoeira com a Maria. E agora quer escutar uma música de amor, É isso. Né? Agora ele quer um lugar... Ele não quer ficar mais na pista, ele quer camarote, quer ficar abraçado com a Maria e falar: Maria, eu te amo, tu é a mulher da minha vida. Ele vai passar a ouvir isso. Porque ele não quer virar para a mulher dele e falar: quero te ver sim, assado, eu quero ser o canastrão da tua vida, eu quero ser o teu príncipe. Pô, você hoje é minha princesa. Então o artista ele precisa entender que aquele público dele amadurece com o tempo. Só o cara ficar preso ali naquele status quo, naquela rodinha que só, igual o hamster, fica ali achando que está sendo o lugar, quando ele percebe, ele está no mesmo lugar, tudo em volta dele mudou, ele continua na mesma. O artista ele precisa entender isso. É como você falou, o público amadurece e os gostos mudam também. Mudam. Estilos Falei, cara, mudam, solteiro né? ele tem um gosto. Entendeu? Um cara que não é solteiro já passa a ter outro. Entendeu? Não vai querer ouvir música de zoeira pra instigar tanto o namorado quanto a namorada zoar também. Ele vai ouvir música alta lá, vou te trair, sei o que lá. Não. Entendeu? Não faz sentido aquela energia, entendeu? Para aquele novo casal. Aí decide o público, aí a terceira ponta vem um planejamento. Olha só, primeiro, proposta do artista, o público que vai consumir aquele artista, o viés de mercado daquele artista. Aí embaixo vem o planejamento, que é a ponta de baixo. Planejamento é onde planeja a parte estratégica, o tático e o operacional. Bento, o que é estratégico? Estratégico é o que precisa ser feito. Tático, como será feito. E o operacional, quem vai fazer. Então, o que eu preciso fazer para lançar o Joaquim no mercado? É o estratégico, onde entra a gente. Ó, esse cara é assim, o viagem dele é esse, precisa fazer isso. Blá, blá. O tático é onde vai entrar a parte de gerência da gravadora ou do escritório, talvez do empresário. Ele entra essa parte tática. É como será feito. O estrategista chega e fala: ó, para lançar o Kimura, tem que fazer isso. O empresário vai chegar e falar assim: beleza, vou ter que fazer isso aqui para isso aqui acontecer. E o operacional, Rafinha, fulano, Beltrano, tu trabalha aqui, faz o marketing aqui, cara, tu é um divulgador, tu vai pra rua, fulano, tu vai isso aqui fazer assessoria de imprensa, é o operacional. Sim. É onde divide. Então, olha o rolê. Proposta do artista, público, planejamento. Depois vem a quarta ponta da estrela, que é a de baixo, esquerda, que é a produção. Olha só, primeiro vê a proposta de mercado dele, o público que vai atingir, planejamos a carreira do artista e os lançamentos, porque de acordo com o público tem um tipo de consumo. Né?
e tipo de mercado também. Então, a gente precisa planejar a carreira do artista e os lançamentos. Ó, vamos planejar aqui 1 ano da sua carreira. Dentro de 1 ano vai acontecer isso, isso, isso nesses lançamentos. Vai ter isso aqui de investimento de marketing. Agora nós vamos entrar no estúdio e produzir. Foi nesse planejamento que decidiu o estúdio, que decidiu o produtor, quem vai ser os músicos que vão entrar na produção, quem vai ser o maestro da banda, quem vai ser a banda, qual vai ser o nome do show, qual vai ser o nome da turnê, a música que foi escolhida para ter o nome do show e da turnê. Às vezes o artista lança o show do Kimura. Mas se você quer ser lançado como artista grande, o teu show precisa ter um nome. Sim. Kimura lança nova música, Raio de Sol, com novo show, Raio de Sol, turnê, Raio de Sol. Pelo que você falou, tem um ecossistema em volta do artista. 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, você falou de valor do artista, né? Normalmente, quando a gente fala de empresário com artista, de estrategista com artista, meio que muita gente entende que o artista está perdendo seu valor e tentando mudar para o valor, entre aspas, do mercado. Pelo que você explicou, você também respeita o valor do artista, do que ele acredita. E uma outra pergunta é, você faz todo esse processo, todo esse planejamento e só depois o cara vai entrar no estúdio para ele saber o que ele vai gravar, porque ele já sabe mais ou menos qual público que ele quer atingir. Então não é mais o cara chegar com 10 músicas para você e falar assim, trabalha essas músicas. Não, é você entender o cara e aí ele começar a entregar as coisas de acordo com o público, com o que o público quer escutar, com os valores dele. É isso? Eu entendi direito? A verdade do artista, ela sempre predomina. Entendeu? Uma música boa não quer dizer que você precisa se render à mesmice. Vou dar um exemplo. Você conhece Kel Smith. Kel Smith é nossa amiga, mentorada nossa Conheço. amiga, querida. Né? A Kel só faz musicão. Era uma vez a música projetada no mercado industrial. É uma música ruim? É uma música da mesmice? Não é uma música da mesmice. Pelo contrário, é uma música que tem uma história, uma narrativa, que tem um storytelling por trás. Sim, totalmente. Luana Prado já é uma estourada. Já é uma música, já é uma artista industrializada de relevância já no mercado, né? Sertanejo. Lançou Escrito nas Estrelas pouco tempo da TT Espíndola. Do ano passado, foi uma das músicas mais fortes dela. E a música é o quê? Falava, você pra mim foi um sol, mano. Não tem nada de mesmice. Mas por que colou? Porque hoje em dia, cara, a mesmice tá cansando. As pessoas querem coisa nova, né? Os compositores, infelizmente, não estão são poucos que estão conseguindo fazer a música boa. Boa, que eu digo assim, músicas que conversam com os sentimentos da pessoa. Que sejam diferentes também, né? Não tem problema nenhum o artista ser um artista de entretenimento. É o cara que só fala sobre zoar. Sim. Só que a grande maioria dos compositores travaram ali e acha que o mercado é só isso. Isso liga com o que você falou também, né? Do público amadurecer e o artista não acompanhar. Também tem um mercado que amadurece, que muda os gostos, né? E que o artista precisa acompanhar isso. Uma coisa que me lembrou foi Sandy Júnior, né? Que eles cresceram junto com o público, né? Tinha um público criança que até hoje ouvem e que é uma dupla que até hoje, se lançarem, vai ser um maior sucesso e que vai acompanhar a atualidade e ao mesmo tempo puxar o público que vem, né, com eles há anos. O que você diria sobre esse tipo de proposta que eles trazem, essa diferenciação, né, que eles conseguem trabalhar, que é algo único, né, que você precisa fazer para que, entre tantos, se destacar dessa maneira de uma forma universal? Né? Então, é onde entra a verdade do artista. Sandy Júnior começaram ainda muito crianças. Eles eram o sertanejo mirim. Né? Onde você foi, Maria Chiquinha? Começou com essas músicas sertanejas lá, porque influência do tio e do pai. Né? Eles foram amadurecendo, sem perceber, eles foram pro pop. No final das contas, Sandy Júnior era um pop. Né? Artista do mercado pop, mas começaram lá atrás. E o lance de amadurecer é porque eles mesmos foram percebendo que a verdade é que empodera tudo isso. Então eles passaram a falar aquilo que acreditavam. E tiveram 30 anos, digamos assim, de carreira. Agora, a última turnê deles, né, de 30 anos e tudo mais, foi um fenômeno aquilo. Se eu não me engano, acho que é o capítulo 6. É o episódio 6, tá na Globoplay.
eles falando ali sobre montando um repertório ao vivo ali, como é montado o repertório que nós chamamos de show hipnótico. Um repertório pensado para fazer a pessoa cantar da primeira música até a última. Como são artistas grandes, eles entraram em contato com um fã-clube para pegar ideias de algumas músicas que tinham que entrar dentro do repertório, né? Então eles montaram ali o formato em W, fizeram tudo direitinho dentro do repertório. É legal você, artista, assistir. Tá? Nem que assina o Globoplay por um mês, mas você vai lá assistir Sandy Júnior, que vai te mostrar na prática esse processo. Desde quando eles eram pequenininhos, de vamos pular, até 4 estações. Você vê que eles foram de músicas de entretenimento, eles foram amadurecendo e foram depois mais pro lado romântico do que pro lado de Você acha entretenimento. que essa estratégia deles foi pensada desde que eles eram pequenos para que eles conseguissem chegar mais velhos ainda com esse sucesso? Ou foi algo que Não, foi acontecendo e eles... é sempre natural. Os bastidores pensam, mas o artista vai sempre acontecendo natural. Ele vai percebendo o que ele precisa. Entendeu? Que nem o nosso Sandy Júnior. Tem grandes gestores por trás. Sim. Grandes pensadores por trás deles. Né? Era uma carreira nacional já. Então, eles entendem. Tô a fim de gravar uma música assim. Eles só sempre perguntam, vai fazer sentido para você, para sua audiência? Acho que sim. Aí, sim, vai levar em consideração, ver se faz sentido. E vai fazendo essa transição de uma forma gradual. Eles não mudam daqui para cá. Senão eles perdem, né? As coisas não acontecem. Então, foi de uma forma gradual. A vantagem deles começarem pequenininhos até adultos, isso foi acontecendo natural e as pessoas não perceberam, às vezes nem eles foram perceberam. crescendo juntos. Todo mundo crescendo junto. O problema é quando o artista já é projetado, já é adolescente ou já está adulto, na fase adulta, entendeu? Ele tem um tipo de linguagem, ele mesmo muda. Às vezes o cara, quando começou a cantar, ele era solteiro, ele era o cara da zoeira mesmo. Aí passa um tempo, ele conhece alguém e começa a namorar, agora ele não é mais solteiro, agora ele tem um relacionamento. Aí quando ele começar a falar de sacanagem, ele já não está sendo verdadeiro. Porque hoje ele não está mais solteiro. Hoje ele não sai mais sozinho. Hoje Então, ele não bebe ele até também cair tem que ser e vira maleável, né? madrugada com 5 mulheres no quarto. Ele não faz mais isso. Agora ele tem a mulher dele. Ele tem que ser maleável também, né? Ele tem que entender, minha verdade é outra. Entendeu? E começar a mudar devagarinho. Entendeu? Sandy Júnior é um grande exemplo que você usou. Pra mim, pop no Brasil nunca teve artista tão forte como o Sandy Júnior. Hoje, atualmente, na minha opinião, o pop é o João. Do lado Sim, pop. é. MPB, Kel Smith. Pra mim, a voz mais poderosa que o Brasil tem. Acho que precisava ter mais carinho. O Brasil precisava prestar mais atenção na Kel. Porque ela, não é porque é amiga nossa, mas é porque realmente é das artistas mais completas que temos no Brasil. Tá? Ela canta bem, interpreta super bem, escreve bem. Então só precisa a galera prestar um pouco mais de atenção. Ela já é artista nacional, mas ela merece ser muito mais do que ela já é. Tem mais valor, né? Mais valorizada. Né? João, pra mim é indiscutível. Glória Groove. Daniel, A Glória Groove é um Glória fenômeno. Groove, Né? bicho. Glória Groove. Entendeu? Eu fui no show o da nosso Glória Michael Jackson, Groove. entendeu? Glória Groove é Eu sinistro. e a Tati, a gente ficou deslumbrado, assim, né? Eu acho que foi um show pocket, né? Que foi uns 50 minutos aqui na exposição e a troca de figurino, a performance. Eu gosto muito de história, né? Então a performance que eu vi no palco, Então. eu acho que foi um dos melhores shows, assim, que eu presenciei, É um dos assim, artistas de mais ver, né? completos que nós temos, tá? Cantor, autor, ator, dublador, dançarino. Entendeu? Então, é um artista extremamente completo. Sim, né? A Glória Groove. Luan Santana, admiro muito. Voltando Gustavo pra Glória Groove, o nosso público no Brasil não costumava dar muito mercado, né? Pra esse tipo de artista pop, eu não vou dizer caricata, mas assim, mais teatral, né? E eu acho que isso, pô, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu nos últimos tempos, porque você vê realmente uma performance no palco, né? Não, mas A gente fala muito da Anitta e tudo isso, porque, porra, é um absurdo, é um fenômeno também, né? A mulher tá estourada, é a rainha. Mas, assim, quando você pega um show que é realmente uma... Eu falo muito disso porque é o que me move, né? Que é realmente uma história, uma performance, né? Isso é diferente, né? Na sua parte, quando a gente fala, você desenhar um show, você desenhar uma trilha, um álbum que um roteiro que o cara vai seguir, isso faz a diferença pro artista de fato, né? Você ir no show do cara e ver que, cara, aquilo teve início, meio e fim,
É diferente, né? Então, é o tal do show hipnótico. Até antes de passar a pergunta, a Glória, ela é uma artista que realmente você consegue ver que ela não conquista o público só já no palco, né? Ela começa a conquistar antes com o posicionamento dela na rede social. Porque os clipes são cinematográficos, os posters são Sim, cinematográficos, há conexão, tem relacionamento, é pensado cada elemento da capa que ela usa e a diferenciação, né, dos lançamentos. Então ela já consegue, é uma artista muito boa, né, que a gente consegue utilizar de base, porque ela já consegue engajar, envolver aquele público até chegar no palco e realmente mostrar aquela performance, né, como se fosse o início de um filme, a sinopse e depois o ápice, né, ali. Então ela consegue fazer esse nó. Então, eu também queria que você respondesse essa pergunta sobre essa amarração que tem de início, meio e fim, que não envolve nem só a criação da música e a performance do palco, mas o antes e o depois também, né? Que é importante para que você consegue fidelizar de fato aquele fã. Então, voltando para a estrela, estava na ponta de produção. É onde se discute isso. Ah, não, aqui vai surgindo várias perguntas nesse momento. A gente... É a ponta de produção. Então, é nessa ponta de produção onde vai entrar dentro do estúdio, vai produzir e através desse trabalho no estúdio, onde vai sair o show, vai ser montado o show para aquele novo lançamento, aquela nova turnê. Então, vai ser montado o show e nessa produção que vai ser desenhado todo o show. Tudo Da que primeira à acontece última é fala, detalhadamente pensado? é tudo detalhadamente pensado. Inclusive as Os interações, né, os com grandes o público. artistas, tá? Sim. Os grandes artistas, eles entendem que existe um storytelling, existe um roteiro. Ele sabe aonde ele vai entrar, a música que ele vai tocar, a fala, o que ele vai falar, a parte de ações que nós chamamos, onde vai trocar de roupa. Eles não simplesmente viram do nada, eu vou trocar de roupa agora. Não, existe um momento para trocar de roupa, um momento para chamar um convidado, um momento para falar de tal música, principalmente se for um lançamento, uma música nova. O que normalmente faz? 2 músicas antes, o cara já estourado, ele já bota no repertório uma história que possa conectar com aquele novo lançamento. Entendeu, artista? Eu acho que tu nunca ouviu falar sobre isso. É amarrar a música do lançamento em 2 músicas anteriores. Então, se você já está lançando uma música X, você já tem sucessos, ou já tem lançado música X, aquelas músicas vai entrar antes, para quando ele chegar e tocar uma narrativa. O público já tá meio preparado, né? De forma inconsciente, o público foi preparado para receber aquela mensagem, porque ele já veio falando da mensagem parecida com o novo sucesso que ele está lançando. Então, o que há? Há uma conexão. E às vezes o cara nunca ouviu a música, mas vai cantar junto. Vai cantar junto, porque ele a já tá vindo premissa, embalado, Tá né? envolvido, a né? premissa da música já está entranhada na cabeça dele, entendeu? Já foi introduzida na cabeça dele. Então, quando o artista começar a cantar, a impressão que você tem é que você já conhece a música, mas na verdade você conhece o tema, não a letra. Mas de uma forma o teu cérebro assimila tudo e na hora que o artista canta a primeira vez o refrão, na segunda vez tu já está cantando junto com o cara. Ah, Bento, mas eu não sou um artista grande, eu só tenho 2 lançamentos. Você vai pegar as músicas conhecidas, que todo mundo canta junto, que tem a história Tá vendo? narrativa parecida. Então você já vai preparar a pessoa para receber a tua música. Ela nunca ouviu. Você tá num show, num bar, tá tocando música dos outros, música de terceiros, né, que é o cover. Aí você vai tocar uma música que o cara nunca ouviu. Ele não sabe como é que é, você é um artista desconhecido, tá em projeção ainda. Aí você acredita que naquele momento vai haver uma conexão. Por isso que o cara canta, aí o nego fica olhando pra cara dele de pastel, a grande maioria de julgamento, fica ali julgando, prestando atenção, se a música é boa ou ruim, não há conexão. Tá? Então, para criar uma conexão, artista, você vai colocar uma música sua dentro do seu repertório, tá num lugar onde a galera não conhece o seu som, as 2 músicas antes que você vai colocar no seu repertório, o que você vai fazer? Vai buscar um tema predominante parecido com o seu lançamento, com a sua música. Porque aqui você já vai preparar 2 músicas antes, a cabeça, o sistema límbico do cérebro, do interlocutor, digamos assim, do público que está ali, recebendo a tua música nova. Quando você cantar ela, já é um assunto que já é familiar para ela. Então ela fala assim, puta que pariu. Que música linda é essa que o Joaquim cantou? Caraca, Joaquim, tua história é a minha história. Como é que tu sabe disso? Por quê? Ele já veio preparando o Joaquim antes de... Tudo é uma estratégia, né? Não Tudo tem jeito. Né? montado. E quem faz isso? O estrategista fonográfico, junto com o produtor do show, junto com o empresário. Porque quando o que o artista faz? Ele pega um caderno,
Senta lá a galerinha no estúdio e vai lá botando. Ah, essa música é legal. Porra, não, essa aqui. Porra, essa é maneira. Porra, aquela é legal pra cacete. Aí assim que eles vão montando o repertório. O papel do estrategista é pegar aquele repertório, botar em formato em W e ver. Você vai botar O que música é o formato em W? o show em ondas, né? Ele tem pra cima, pra baixo, sobe e termina pra cima, né? Então, Ele tem as não músicas fica lá no lentas, alto o tempo todo, né? só não fica reto, fica enjoado, Sim. entendeu? Ele tem que ter um momento de subir a Tem galera. um momento de reflexão, de subir. Todo grande show você vai ver que é assim, né? E ele hipnotiza a gente mesmo. E quando o artista é novo, é legal você colocar hits, músicas que todo mundo canta junto, que você sabe que aquele local todo mundo vai cantar junto. Entendeu? Porque a pessoa vai cantar da primeira até a última música com você. A impressão que vai dar é que eu faço parte do show, do seu show. Eu não estou ali só assistindo, Sim. entendeu? A sensação que o público tem é que faz parte do teu show. Vira quase um Eu acho que karaokê. É quase o karaokê. quando a gente vai no show, a Quase um gente quer karaokê. cantar. Eu não entendo da indústria, mas eu quando vou no show, eu quero cantar. Então, Quero levantar a mão pro alto. então, aí se o cara canta só música que tu conhece, tu vai cantar da primeira a última. com Tu fala certeza. assim, caraca, o show do Joaquim, tu viu ele na choperia, tu nunca entrou naquela choperia. Tu assistiu o show do Joaquim, tu fala assim, eu quero saber quem é esse cara, onde esse cara for tocar, eu vou atrás. Entendeu? Aí o Joaquim tá lançando a música dele, voltando no assunto de lançamento. Aí vai botar a música dele no show. Ele simplesmente acha um ponto legal ali e coloca. Aí, sendo que as duas músicas antes da música dele que tá lançando, é um tema totalmente diferente do que é a música dele. Desconectou, né? Na verdade, não gerou a conexão, né? É Que isso. Entendeu? Aí depois. é dessa muito parte legal escutar sobre isso. porque, cara, só 1,00001 da indústria entende. Sim. Entendeu? O artista independente, infelizmente, até esse momento, não tem a informação disso. E é muito Entendeu? Você não triste vê muita gente a falando gente sobre pensar, principalmente hoje em dia, com o momento que a gente está passando de viralização em rede social, onde só viraliza um trecho da música, que é o refrão, que é a única coisa que as pessoas conhecem, e aquele artista vira um artista de uma música só, na verdade de um refrão só, né, porque se cantar inteiro ninguém vai reconhecer, e esse artista normalmente ele se acostuma com aquela fama momentânea e em busca de viralizar vários refrões que não pensam na carreira e até acham que não é necessário ter um trabalho por trás, né? Que acaba negligenciando a própria carreira e o próprio crescimento, achando que conhece muito da indústria por já ter feito sucesso através de algum hit que viralizou no TikTok, por exemplo, e morreu.